Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O hangar estava mergulhado num silêncio quase sagrado. A luz artificial refletia na fuselagem metálica do caça, criando reflexos prateados que pareciam dançar no chão oleado. Durante 8 anos, ninguém jamais soube. Ela viverá sua vida como qualquer outra mulher neste bairro tranquilo. Cafés tranquilos, reuniões de negócios, amigos e vizinhos que a consideravam uma pessoa comum. Mas por trás daquela máscara, ela era uma das pilotos mais formidáveis do país, treinada para desafiar a gravidade e dominar os céus. 8 anos de segredos, 8 anos escondendo seu verdadeiro talento, recusando todo o reconhecimento para permanecer invisível. E agora o telefone vibrou no console, uma emergência nacional, um perigo iminente que ela não podia ignorar. Seu coração, endurecido por anos de treinamento, acelerou por um instante. Ela sabia que esse momento chegaria um dia, o momento em que não poderia mais permanecer nas sombras. Ela caminhou em direção ao avião, cada passo ecoando no hangar como o rufar de um tambor anunciando o destino. Suas mãos experientes roçaram o cockpit, verificando os instrumentos com uma calma gélida. O motor rugiu quando ela acionou a sequência de partida, e o chão vibrou sob seus pés. A cidade lá fora não sabia nada da guerra que se desenrolava nos céus. Mas ela sabia. Ela estava pronta. Pela primeira vez em 8 anos, ela estava prestes a revelar o que sempre mantivera em segredo. A piloto de caça, aquela que domara nuvens e tempestades, estava prestes a embarcar em uma missão que poderia mudar tudo. E no rugido do motor e do vento, ela sentiu a verdade explodir. O mundo não estava preparado para o que ela estava prestes a realizar. O telefone vibrou novamente, uma vibração aguda e urgente, quebrando o silêncio do hangar. Ela atendeu sem dizer uma palavra. A voz do outro lado da linha era tensa, quase em pânico. Comandante, uma situação crítica acaba de surgir. Sua intervenção é necessária imediatamente. 8 anos guardando seu segredo passaram diante de seus olhos em uma fração de segundo. Ela sempre soube que esse dia chegaria, mas o momento em si a atingiu com mais força do que ela havia previsto. Seu olhar percorreu o céu noturno, onde nuvens carregadas ameaçavam engolir a cidade. O tipo de missão que ela não podia recusar. O tipo de missão que a forçaria a se revelar. Ela entrou na cabine de comando. Cada instrumento, cada botão lhe era familiar, como se suas mãos conhecessem a aeronave melhor do que sua própria memória. A porta se fechou atrás dela. A solidão e a concentração pesavam, mas ela se alimentava delas. Ajustou os fones de ouvido e inspirou profundamente, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. O motor rugiu, um estrondo metálico que ressoou profundamente em seu peito. Ela checou os sistemas uma última vez e o computador de bordo confirmou. Trajetória pronta, armas em alerta. A ordem acabará de chegar, interceptar uma aeronave não identificada entrando no espaço aéreo nacional. Uma ameaça direta, imprevisível e extremamente perigosa. Seus dedos roçaram os controles e o avião começou a taxiar pela pista. A cidade lá embaixo cintilava como um tapete de luz, mas ela não podia se dar ao luxo de pensar em civis ainda. O perigo, iminente e invisível, ditava cada movimento seu. Então, com o rugido final, ela alçou voo. Nuvens a envolveram e o vento chicoteou seu rosto através do capacete. Pela primeira vez em 8 anos, seu mundo comum ficou para trás. Ela não era mais a vizinha silenciosa, a funcionária exemplar ou a mulher discreta que todos conheciam. Ela era uma piloto. E agora, ela precisava provar que seu talento, há muito escondido, poderia salvar vidas. Acima dela, o desconhecido se aproximava. Cada segundo contava. Cada decisão poderia ser fatal. E em algum lugar, na sombra das nuvens, o inimigo a aguardava, alheio ao poder que acabará de despertar. O céu se tornará um campo de batalha silencioso, pontuado apenas pelo rugido do motor e pelo zumbido dos instrumentos de detecção. Através do capacete, ela conseguia ouvir os sinais do radar. A aeronave desconhecida movia-se rapidamente, mudando de curso erraticamente, quase provocativamente. Seus olhos, treinados para ler cada detalhe, acompanharam a trajetória com precisão cirúrgica. Ela ajustou as asas, inclinou-se bruscamente para interceptá-lo. O vento uivava ao redor da cabine, e a adrenalina transformava cada pensamento em uma clareza gélida. 8 anos de treinamento, 8 anos de missões clandestinas, 8 anos de disciplina acumulada. Tudo se encaixava naquele momento. Então ela viu. O dispositivo desconhecido era mais avançado do que ela imaginara. Uma silhueta negra e furtiva, quase impossível de ser rastreada por um radar convencional.
Seu instinto lhe dizia que não se tratava de uma simples intrusão. Alguém ou algo tinha um propósito específico. Ela precisava agir rápido. Ela ativou o modo de interceptação, aproximando-se do intruso com precisão perfeita. Cada manobra era calculada, cada curva controlada. Seu coração batia forte, mas sua voz interior permanecia calma. Não se precipite. Observe, analise e ataque no momento certo. A algumas centenas de metros de distância, a aeronave não identificada reagiu à sua presença, virando-se ousadamente para desafiá-la. Ela sorriu por baixo do capacete, saboreando a emoção do combate aéreo, mesmo nessas circunstâncias extremas. 8 anos de segredo, 8 anos de espera, e agora ela finalmente poderia demonstrar seu domínio dos céus. As luzes da cidade desapareceram atrás dela, substituídas pelo azul infinito da noite e pelo negro ameaçador das nuvens. Nesse vazio silencioso, a única coisa que importava era o confronto. E ela sabia que um único erro poderia ser fatal. Ela apertou o manche com mais força, pronta para o impacto direto. Seus reflexos eram rápidos, precisos, quase sobrenaturais. Cada curva, cada aceleração, cada empurrão contra a gravidade mostrava que por trás da aparência de uma mulher comum, escondia-se uma piloto de caça excepcional, capaz de enfrentar qualquer ameaça nos céus. E ao se aproximar do intruso, um pensamento lhe ocorreu. Durante 8 anos, escondi quem eu sou, mas agora é hora de o mundo ver o que eu posso fazer. O céu noturno transformou-se numa arena. As nuvens densas e baixas criaram um labirinto mutável, perfeito para um duelo aéreo. A intrusa não hesitou, mudando de direção, mergulhando e subindo a velocidades impossíveis. Mas ela, calma e concentrada, acompanhou cada movimento com precisão sobre-humana. O vento assobiava na cabine, sacudindo a aeronave, mas ela nunca perdeu o controle. Seus dedos deslizavam pelos comandos com uma maestria quase instintiva. 8 anos de simulações, missões secretas e treinamento intensivo aprimoraram seus reflexos. Cada curva, cada aceleração, cada esforço contra a gravidade era perfeitamente calculado. A intrusa tentou uma manobra ousada, um mergulho repentino seguido de uma curva acentuada para escapar, mas ela antecipou o movimento. Com fluidez acompanhou a trajetória, ajustando o manche e o acelerador, alcançando o alvo com uma precisão assustadora. O duelo tornou-se quase um balé aéreo, 2 máquinas saltando pelo céu como predadoras, silenciosas, velozes e implacáveis. Então ela avistou uma brecha. O intruso pareceu hesitar por uma fração de segundo, o suficiente para ganhar vantagem. Ela ativou o sistema de travamento e se preparou para interceptá-lo. Sua mente, totalmente concentrada, analisava a trajetória, a velocidade e o ângulo de curva em tempo real. Cada decisão era crucial, um erro e tudo estaria perdido. Quando o intruso iniciou outra curva arriscada, ela o contornou com precisão, demonstrando a superioridade de seu treinamento e compostura. A aeronave desconhecida pareceu recuar, surpresa com a habilidade e velocidade da piloto. Ela sentiu uma mistura de excitação e alívio. Após 8 anos de segredo, paciência e espera, finalmente revelaria tudo o que era capaz de fazer. Mas a luta não havia terminado. Nas sombras das nuvens, uma nova ameaça surgia, mais rápida, mais agressiva, mais imprevisível. E ela compreendeu que aquele duelo era apenas o começo. O verdadeiro calvário estava apenas começando. Seu olhar endureceu por trás do capacete. Ela não era mais apenas uma piloto invisível. Era uma guerreira dos céus, pronta para enfrentar qualquer coisa que os céus pudessem lhe reservar. E nada, absolutamente nada, a faria recuar. Após vários minutos de manobras vertiginosas, ela conseguiu ganhar altitude, usando o pôr do sol atrás de si para iluminar o intruso. O contorno da aeronave tornou-se mais nítido. Não era um caça estrangeiro comum. Seu design futurista e desconhecido provocou nela um suspiro de entusiasmo. Cada detalhe revelava uma tecnologia avançada, quase experimental. Seus olhos se estreitaram por trás do capacete. Quem poderia possuir um dispositivo como aquele? O exército inimigo? Terroristas de alta tecnologia? Ou algo muito mais complexo? Seu instinto lhe dizia que aquela não era uma missão convencional. Alguém estava testando seus limites. Alguém sabia que ela iria intervir. Ela ajustou a altitude, rastreando o intruso em uma coreografia aérea calculada. Então, através do sistema de mira, um detalhe chamou sua atenção. Um símbolo gravado na fuselagem, sutil, mas distinto. Seu coração disparou. Aquele símbolo, ela já ouvira antes, em relatórios confidenciais que consultara durante seu treinamento ultra-secreto. Este não era um inimigo comum. De repente, uma voz estrangeira ressoou em seus fones de ouvido, modulada e metálica. Comandante, estávamos à sua espera. Seu tom era calmo, quase irônico.
Mas por trás dessa neutralidade, ela pressentia uma ameaça latente e calculada. O piloto do intruso sabia quem ela era. 8 anos de segredo, 8 anos de camuflagem, e num instante tudo foi revelado. Ela apertou os controles com mais força, o olhar endurecendo enquanto sua mente analisava todas as possibilidades. Quem estava por trás daquele dispositivo? E por que estavam esperando por ela, em particular? Quando o intruso iniciou uma curva ousada para desaparecer atrás das nuvens, ela tomou uma decisão: seguir, observar e, acima de tudo, compreender. A batalha aérea não seria apenas física, mas também estratégica. E pela primeira vez ela sentiu o peso de sua identidade revelada. Mais do que uma piloto, agora ela era um alvo. O vasto e implacável céu parecia sussurrar-lhe uma verdade. Esta missão ia muito além de um simples duelo aéreo. O jogo tinha acabado de mudar, e ela teria de lutar não só pelo seu país, mas também para manter o controle daquilo que passará 8 anos a proteger. Após rastrear o intruso através de um labirinto de nuvens e rajadas de vento, ela finalmente encontrou um momento para analisar os dados. O sistema de bordo revelou informações parciais sobre a aeronave, um motor experimental, um sistema de camuflagem avançado. Manobras impossíveis para um piloto humano sem treinamento. Não se tratava apenas de um avião de guerra, era uma máquina projetada para testar seus limites. Sua mente ainda concentrada começou a conectar os pontos. O símbolo gravado no dispositivo, a voz no fone de ouvido, tudo apontava para uma organização secreta que ela conhecia em teoria, mas nunca na prática. Uma facção clandestina especializada no desenvolvimento de tecnologias experimentais e no recrutamento seletivo de pilotos excepcionais. E agora ela fazia parte dela, querendo ou não. Chegou uma nova mensagem, desta vez em um canal privado. Comandante, você é mais talentoso do que eu esperava. Mas isso é apenas o começo. Seu sangue gelou. O tom não era ameaçador nem amigável. Era uma avaliação fria e calculada. Eles a conheciam e haviam se preparado para aquele teste, sabendo que ela interviria. Por 8 anos, ela escondera sua identidade, mas aquela missão a expor ao mundo mais perigoso que já enfrentará. Ela tomou uma decisão. Em vez de simplesmente segui-la, exploraria cada fraqueza. Cada curva fechada, cada troca de marcha, cada microsegundo de erro do intruso seria estudado e usado a seu favor. 8 anos de disciplina, paciência e treinamento finalmente estavam dando resultado. Ela não era apenas uma motorista, era uma estrategista, uma força a ser reconhecida, e pretendia provar isso. Enquanto ajustava a altitude para se aproximar, um arrepio percorreu sua espinha. Atrás das nuvens, o intruso desaparecia às vezes, como se estivesse brincando com ela. E nessa perseguição aérea, ela percebeu uma verdade perturbadora: o adversário não queria apenas testar sua habilidade. Ele queria provocar uma reação, despertar uma parte de si mesma que ela havia reprimido por 8 anos. O céu escuro e tempestuoso parecia vibrar ao seu redor, um reflexo do perigo iminente. E pela primeira vez em anos, ela sentiu uma mistura de excitação e medo. Ela não era mais apenas uma piloto escondida nas sombras. Estava prestes a descobrir uma verdade que poderia mudar sua vida, e talvez tudo o que ela pensava saber sobre o mundo. O céu resplandecia com o brilho da tempestade. Raios cortavam as nuvens, iluminando o intruso em alguns momentos. Cada clarão revelava a silhueta futurista da aeronave, e cada segundo aumentava a tensão na cabine. Ela sabia que o inimigo não era apenas poderoso, era calculista, paciente e determinado a levá-la ao limite. Seus instrumentos exibiam dados cruciais. O intruso estava preparando algo, uma manobra em alta velocidade que poderia forçá-la a uma escolha impossível: segui-lo cegamente e arriscar a vida, ou tentar uma manobra ousada para antecipar suas intenções. 8 anos de segredo, 8 anos de disciplina e domínio acumulados, tudo tinha que convergir neste exato momento. Ela respirou fundo, apertando o manche com mais força. Seu cérebro analisou cada variável em um instante: velocidade, ângulo, altitude, clima, o tempo de reação potencial do intruso. Então, com velocidade calculada, ela tomou a decisão arriscada. Em vez de manter uma simples interceptação, iniciou uma curva acentuada e mergulhou em uma nuvem escura, usando a cobertura para surpreender o adversário. A adrenalina corria em suas veias. O vento uivava, o motor rugia, e cada fibra do seu ser estava concentrada na missão. Ela sabia que um único erro poderia lhe custar a vida, mas estava confiante. 8 anos escondendo seu talento não apenas a treinaram para voar, forjaram sua determinação, sua coragem e sua capacidade de reagir sob extrema pressão. Através da nuvem, ela finalmente avistou o intruso. Ele tentava uma manobra de fuga, mas ela a havia previsto.
Com um movimento fluido e preciso, ela ajustou os controles, aproximando-se a uma distância crítica. Ela ainda não buscava um confronto, estava tentando entender, observar, explorar a menor fraqueza. De repente, um sinal visual apareceu no painel. O intruso não estava sozinho. Outros dispositivos, antes invisíveis, haviam acabado de entrar na briga. A situação mudará drasticamente. Não era mais um simples duelo, era um teste orquestrado por uma força superior, que conhecia suas capacidades e queria testar seus limites. Um arrepio percorreu sua nuca, mas o medo não a dominou. Pelo contrário, cada fibra do seu ser se tensionou com absoluta clareza. 8 anos de segredos, 8 anos de paciência e autocontrole. Tudo isso a havia preparado para aquele momento. E enquanto se preparava para iniciar a próxima manobra, ela sabia de uma coisa com uma certeza arrepiante. Teria que superar tudo o que havia aprendido, ou morrer tentando. O vento uivava ao seu redor, o motor rugia e o céu parecia se fechar sobre o duelo. Nuvens estilhaçadas por relâmpagos criavam um terreno imprevisível, mas ela usava cada turbulência a seu favor. Aeronaves inimigas surgiam e desapareciam como sombras furtivas, mas ela permanecia concentrada, calculando cada movimento com precisão sobre-humana. Seu principal adversário finalmente fez contato direto, avançando em sua direção a uma velocidade vertiginosa. As manobras se transformaram em um balé aéreo, onde cada curva, cada mergulho e cada subida eram executados no limite do impossível. Seus reflexos, aprimorados por 8 anos de missões secretas, permitiram que ela antecipasse cada movimento. Ela desviou por pouco de um tiro que poderia ter perfurado a cabine e contra-atacou com uma curva acentuada, forçando o intruso a mudar de direção. Ela sorriu por baixo do capacete. 8 anos escondendo seu talento, vivendo nas sombras, e agora cada segundo provava porque ela era uma das melhores. Seus olhos nunca se desviaram da oponente, suas mãos ajustando constantemente a potência e o ângulo do motor. Cada manobra era um cálculo perfeito, uma dança de precisão. Mas essa luta não era apenas física, era mental. O intruso parecia estar testando suas reações, antecipando seus movimentos, buscando suas fraquezas. Ela compreendeu que esse duelo ia muito além de uma simples interceptação. Era um teste para descobrir seus limites, para avaliar se ela era digna de confrontar o que se escondia por trás dessa organização secreta. Ela assumiu um risco ousado. Mergulhando em uma densa nuvem, deixou o intruso segui-la e emergiu do outro lado com uma velocidade inesperada, surpreendendo-o completamente. O inimigo perdeu preciosos segundos corrigindo sua rota. Esses segundos foram suficientes para consolidar sua vantagem. A piloto sentiu uma onda de adrenalina e uma fria satisfação. Ela não era mais a mulher invisível dos últimos 8 anos. Ela era a força que controlava os céus, aquela que podia desafiar qualquer ameaça. E sabia que aquele duelo, aquela batalha aérea, seria apenas o primeiro capítulo de um confronto muito maior. Enquanto as aeronaves inimigas recuavam momentaneamente para reavaliar a situação, ela contemplava o céu tempestuoso, consciente de que o calvário estava apenas começando. O mundo nada sabia do que ela acabará de revelar, mas ela sabia que seu status mudará para sempre. Ela não estava mais nas sombras. Estava pronta para enfrentar o que quer que viesse pela frente. Após o duelo aéreo, ela pousou em uma base secreta, com a mente ainda fervilhando com a adrenalina da batalha. Suas mãos tremiam levemente não de medo, mas pela intensidade do que acabará de vivenciar. 8 anos nas sombras, 8 anos de segredos, e agora ela sabia que sua identidade não estava mais protegida. Ao tirar o capacete, uma mensagem criptografada apareceu no painel do carro. Seu talento supera nossas expectativas. Prepare-se para o próximo passo. A voz calma e metálica ecoou em sua cabeça. Essas palavras não eram uma ameaça direta, mas a implicação era clara. Eles a conheciam, estavam observando-a e tinham um plano para ela. Ela sabia que aquilo não era mais apenas uma missão aérea. O intruso, as manobras, os testes, tudo fora planejado para atraí-la para um jogo cujas regras ela ainda desconhecia. Sua mente estratégica entrou em ação instantaneamente. Quem eram eles? O que realmente queriam? E acima de tudo, por que a haviam escolhido depois de 8 anos de descrição? Enquanto refletia, um arquivo criptografado apareceu em sua tela. Ela hesitou por alguns segundos antes de abri-lo. As imagens que passaram rapidamente fizeram seu coração disparar. Mapas da cidade, instalações secretas e uma lista de alvos. Entre eles, ela reconheceu vários de seus antigos mentores e colegas. A organização não estava apenas testando suas habilidades, estava preparando algo muito maior, envolvendo seu passado e aqueles que ela amava. Uma raiva gélida cresceu dentro dela.
8 anos escondida, 8 anos protegendo seus entes queridos sem jamais se revelar. E agora, esses segredos estavam ameaçados. Ela compreendeu que não podia mais permanecer passiva. Não se tratava mais apenas de sobrevivência pessoal. Ela precisava agir para proteger aqueles que lhe eram importantes. Ela colocou o capacete de volta, o rosto sério e determinado. Os céus a aguardavam, mas desta vez ela não se limitaria a reagir. Ela tomaria a iniciativa. 8 anos de paciência e segredo a transformaram em uma força excepcional. Era a hora de usá-la ao máximo. E enquanto seu avião decolava novamente, voando pela noite tempestuosa, um pensamento ecoou em sua mente: eles me testaram. Agora vão descobrir o quão formidável eu posso ser. O céu noturno era uma tapeçaria de relâmpagos e nuvens escuras enquanto seu avião cortava o ar em alta velocidade. Ela não estava mais apenas interceptando ou defendendo, estava tomando a iniciativa. Cada manobra, cada curva, cada arrancada era calculada para surpreender seus inimigos e assumir o controle da situação. Os radares da organização estavam piscando, emitindo sinais de alerta. Mas ela conhecia os sistemas deles quase tão bem quanto eles. 8 anos de disciplina, estratégia e treinamento secreto permitiram que ela previsse suas reações. A vantagem havia mudado. Ela não era mais o alvo, era a caçadora. Através dos fones de ouvido, a voz metálica reapareceu, mas desta vez o tom era diferente. Impressionante, mas você ainda não entendeu o propósito. Ela cerrou os dentes. O objetivo? Ela estava prestes a descobrir, e não deixaria que nada nem ninguém a desviasse de sua missão. 8 anos escondida a transformaram em uma piloto excepcional, mas agora sua coragem e inteligência decidiriam o resultado. De repente, várias aeronaves inimigas emergiram da camada de nuvens, cercando sua posição. Ela desviou com uma precisão quase sobrenatural, usando os relâmpagos e o vento a seu favor. Cada movimento parecia improvisado, mas, na realidade, cada decisão era resultado de seu treinamento intensivo e de seu domínio completo dos céus. Então, uma tela secundária revelou um rosto que ela jamais pensou que veria novamente: seu antigo instrutor, que havia desaparecido anos atrás, manipulando os controles do intruso. A traição a atingiu como um raio. Por que ele havia se juntado a essa organização secreta? Seria por convicção, medo ou ambição? Ela não tinha tempo para considerar seus motivos, cada segundo contava. Ela ajustou seu plano. Se quisesse sobreviver e neutralizar essa ameaça, precisaria combinar seu domínio do voo com uma estratégia ousada. Mergulhando em uma série de curvas fechadas e subidas rápidas, ela forçou o intruso a manobras imprevisíveis, obtendo assim o controle estratégico do duelo. Em sua mente, uma certeza arrepiante tomou conta: essa luta não era apenas sobre controlar os céus. Agora era pessoal. 8 anos de segredo, espera e paciência a prepararam para este momento. Ela não recuaria. Não deixaria ninguém decidir seu destino. E enquanto se aproximava de sua antiga mentora, ela murmurou para si mesma: você queria me testar. Agora é você quem está em perigo. O céu trovejou, rasgado por relâmpagos e nuvens furiosas. Cada vibração na cabine, cada rugido do motor, cada rajada de vento aumentava a urgência. Ela sabia que tudo se resumiria a este momento: confrontá-la, seu antigo instrutor e toda a organização. 8 anos de segredos, 8 anos de paciência, 8 anos de domínio. Tudo convergeria nesta batalha final. A principal intrusa emergiu das sombras das nuvens. Seu antigo mentor a encarava da cabine de seu avião experimental, com uma mistura de desafio e respeito nos olhos. A voz metálica ressoou novamente, mas desta vez vacilou levemente, como se a superioridade que eles pensavam possuir estivesse oscilando. Comandante, o senhor é excepcional. Ela não respondeu. Sua mente estava totalmente concentrada na manobra. 8 anos de segredo e sacrifício a prepararam para aquele momento. Ela executou uma série de curvas acentuadas, mergulhos e subidas relâmpago, explorando cada turbulência, cada clarão e cada fração de segundo para surpreender o inimigo. Seu oponente tentou contra-atacar com manobras complexas, mas ela havia antecipado cada movimento. Como em um balé aéreo, ela deslizou para trás dele, usando sua velocidade e precisão para neutralizar a vantagem tecnológica do intruso. Seu antigo mentor, pego de surpresa, percebeu tarde demais que havia subestimado a aluna que treinara. Você me treinou, mas nunca me conheceu de verdade, murmurou ela com uma calma gélida. Com uma série de manobras ousadas, ela desativou os sistemas do intruso, forçando-o a fazer um pouso de emergência em uma área remota. A batalha aérea havia terminado. O céu, agora silencioso e iluminado pelos primeiros raios da aurora, parecia reconhecer sua vitória.
Ela pousou com maestria na pista, respirando fundo. 8 anos de segredo, 8 anos de paciência e finalmente a revelação de seu verdadeiro eu, uma piloto excepcional, capaz de superar qualquer ameaça. Mas mais do que isso, ela provou que podia confrontar aqueles que a conheciam melhor, mentores e traidores, e sair vitoriosa. Ao remover o capacete, uma sensação de libertação a invadiu. O mundo agora conhecia sua verdadeira força, mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. 8 anos de segredo haviam forjado a guerreira que ela se tornará. E agora ninguém, nenhuma organização, nenhum inimigo poderia pegá-la de surpresa. O vasto e infinito céu se abriu diante dela. E pela primeira vez em 8 anos, ela não estava mais escondida. Ela estava livre.